Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Edson, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lendário da História. Hoje nós vamos estar falando sobre a renúncia de Jânio Quadros, o presidente aí depois de Juscelino Kubitschek, já no ano de 1961, no qual vai ter o seu mandato por apenas 8 meses, beleza? Pessoal, antes da gente estar falando aí um pouco sobre a renúncia propriamente dito de Jânio Quadros em 25 de agosto, nós vamos estar falando um pouquinho de como que era o governo, por que ele tomou essa decisão no final das contas, tá bom? E aí, pessoal, é interessante a gente identificar que o governo de Jânio Quadros ele vai passar por uma crise muito intensa, Por quê? Nós vamos estar falando tanto da crise econômica quanto da crise política que ele vai sofrer, Então, o governo ele vai ser marcado por crises, tá bom? E aí, pessoal, eu quero que vocês tenham em mente de que Jânio Quadros ele é um conservador, no qual esse conservador ele vai tomar medidas muito intensas, que vai trazer uma certa insatisfação popular muito forte. No caso, as medidas econômicas ela vai se tornar cada vez mais inviável para a população. Por quê? Ele vai taxar muitos produtos, tanto os produtos daqui quanto os produtos vindos de fora, Então, ele vai taxar numa taxa muito alta e isso vai fazer com que a população fique insatisfeita. E aí, pessoal, o que ele vai fazer também? Ele vai congelar salários, então isso traz uma certa insatisfação. Com isso, o que nós vamos estar percebendo durante o governo, que vai causar crises? Ele vai tomar uma série de medidas moralistas durante o seu governo, no qual essas medidas moralistas vai impactar diretamente com a população, no qual uma dessas medidas vai ser o hipnotismo, a briga de galo, nós vamos ter o lança-perfume e a proibição mais assim, engraçada dele, que seria a questão da proibição do biquíni. As mulheres não podiam ir para a praia de biquíni e também não poderiam desfilar durante os programas de televisão com o biquíni. Isso vai gerar insatisfação. E aí, pessoal, falando de crise política durante o governo do Jânio Quadros, nós vamos estar tendo em mente, nós temos que ter em mente a questão de que ele não vai adotar uma política precisa, ele vai adotar uma política mais independente. Por quê? Ele não participa do alinhamento dos dois blocos, na questão dos Estados Unidos estarem apoiando ali uma perspectiva política mais capitalista e a questão da Rússia está apoiando aí a perspectiva mais socialista. Então, lembrando que a gente está passando por um período de Guerra Fria e ele está governando por ele mesmo, ele não adota medidas de alinhamento, o que vai fazer com que tensões aconteçam durante o seu governo. Ele se dizia conservador e aí o que ele faz? Ele condecora Che Guevara com uma das condecorações mais importantes do nosso país. Então, isso gera um certo desconforto entre os militares que vai começar a cobrar cada vez mais dele. E aí, pessoal, no final das contas, ele vai ter a grande sacada. Eu vou renunciar. Por que ele tenta renunciar? Quais são os motivos dessa renúncia, então? Ele acreditava de que ele pedindo a renúncia, a população iria pedir contra isso, não ia deixar com que ele renunciasse. Então, ia haver uma pressão popular para ele não renunciar. Porém, isso não vai acontecer. E aí, o que a gente tem? Ele acreditava num fortalecimento da sua base política, lembrando que ele tinha perdido aí as relações políticas, principalmente com o pessoal da UDN que o apoiava dentro do Senado, dentro da Câmara e por aí vai. Então, ele acreditava que isso ia voltar para ele, porém, não acontece. E aí, pessoal, qual é a grande sacada? Se eu sair, o meu vice vai estar ali. Então, o vice, ele que era o João Goulart, o Jango, ele que assumiria no lugar. Porém, o que a gente vai estar percebendo neste momento? A crise política ela vai ser tão forte
que eles vão adotar um parlamentarismo, no qual esse parlamentarismo vai garantir a eleição de João Goulart, né, para a presidência, porém no molde parlamentarista, né? Então, o que vai acontecer? O parlamentarismo ele vai durar durante aí, 17 meses, no qual o primeiro-ministro não vai ser o João Goulart, vai ser Tancredo Neves, né? E em 63 é aí sim que nós vamos ter uma mudança na política de novo. Por quê? Vai ser convocado um plebiscito, no qual esse plebiscito, galera, né, vai ser a convocação do povo. E o povo que vai decidir se continua o parlamentarismo ou se vai ser o presidencialismo. No final das contas, né, foi adotado o presidencialismo, no qual o João Goulart ele vai assumir, porém ele não assume, né, totalmente o poder, porque ele não consegue terminar este mandato. Por quê? Porque no final das contas, né, em 63 aí para 64, o que a gente vai ter? Nós vamos ter o golpe civil-militar, né, no qual os militares vão assumir o poder e vão retirar ali o João Goulart do poder. Beleza? Essa foi mais uma aula, né? Espero que vocês gostem e acompanhem as próximas que virão. Fiquem com Deus e até mais.